Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de maio de 2024 e é o Dia das Mães, né? E eu fiquei aqui cheio de assuntos, né? Qual o assunto que eu vou tratar hoje? Mas e aí então eu resolvi fazer uma homenagem às mães, às boas mães, né? E homenagear principalmente a minha mãe Rosa, né, que não está entre nós, né, mas espiritualmente está sempre comigo. Então, é isso. Eu vou falar um pouquinho pouquinho mesmo, né, da minha história. Bom, eu tive duas mães, uma mãe biológica que me abandonou aí quando eu tinha 1 ano e meio de idade, mais ou menos, e a minha mãe Rosa, que é a minha mãe que me adotou nesse período, a partir aí de 1 ano e meio, 2 anos, ela me adotou e me criou aí até os 7 anos. E aí, aos 7 anos, houve uma reviravolta na minha vida e surgiu, né? Veio do nada, apareceu a minha mãe biológica e aí a minha vida deu uma guinada aí que não foi das melhores. Mas esse é apenas uma abertura, né? Quem já me conhece, já conhece a história um pouco mais. E os meus livros, em alguns dos meus livros, eu falo um pouco a respeito. E inclusive estou escrevendo, como já falei várias vezes, estou escrevendo minha autobiografia. Né? Mas o importante nessa história é que depois de ter vivido aí inúmeras situações que não foram as melhores, né? Principalmente a convivência aí com a minha mãe biológica, chegou um momento que eu, né, acabei conscientemente, né, adquirindo uma consciência de tudo que tinha acontecido comigo. Então acabei dizendo na época, falando e falo até hoje, que eu tive o privilégio de em determinado momento da minha vida, eu escolher a minha mãe, que é a minha mãe Rosa. Rosa é o nome da minha mãe. E, então, é, a importância que ela teve na minha vida, ela está presente até os dias de hoje, porque foi com ela que eu aprendi muita coisa e aprendi os valores que vieram a praticamente dirigir a minha vida, mesmo quando eu, né, de modo inconsciente, fui vivendo os valores que ela colocou na minha vida nesse breve período de criação. Lógico que depois eu continuei a encontrá-la, né, quando foi possível e tal. Então tem toda uma história aí, mas até o final a gente sempre conviveu bem e foi a mãe que me deu amor. Isso que é importante. Foi e é a minha fonte afetiva principal, a minha mãe. Algumas pessoas dizem que até que eu sou muito parecido com ela, e sou mesmo. E eu falo isso assim com muito gosto. Sou muito parecido, né? No sentido assim dos valores, dos comportamentos e tal. Lógico que eu, enquanto criança, adolescente, pré-adolescente, eu não fui também nem um santo, né? Também
gente, na vida, a gente vai vivendo, né? E por um período, a gente vive até inconscientemente, como eu já disse, e como eu vivi muito tempo em abrigos de menores, a partir dos 7 anos, dos 8 anos praticamente de idade, eu vivi em abrigo de menores, vivi na rua, etc. Mas sempre aqueles valores fundamentais que ela colocou para a minha vida, colocou para mim, me ensinou, as suas falas, até hoje eu guardo as suas falas, né? Então esses valores todos que ela me legou, eu não estou aqui ignorando a presença do meu pai adotivo, mas a minha mãe, ela foi fundamental na minha vida, porque naquele tempo, principalmente, as mães estavam ali, eram super presentes, as boas mães eram super presentes na vida dos filhos, e era dali que emanava, né? Os valores, a educação, etc. Né? Quem teve e tem mãe sabe muito bem disso, né? Então, eu estou aqui rendendo homenagens e reverências a esta minha mãe. A mãe que eu escolhi. Aí que eu disse que eu fui um privilegiado porque eu pude escolher a mãe que eu queria para mim. Então, a mãe Rosa é a mãe que eu escolhi para mim. Por algum motivo, até no campo da espiritualidade, pode até existir explicações, né, sobre esse nosso encontro na vida, que foi fundamental para a minha sobrevivência e a minha formação, para mim ver, né, a mim vir a ser quem eu sou, com todos os percalços que eu já vivi. E como eu disse, né, é lógico que num grande período eu fui muito plasmado aí pela rebeldia, pela revolta, né, porque muita coisa aconteceu na minha infância. E então, mas eu superei isso tudo, né? Eu tive essa percepção da superação, né? E uma coisa que minha mãe sempre dizia, né, assim, em termos de elogio, é que eu era muito inteligente e que um dia eu ia ser alguém na vida, né? Alguém melhor na vida, e foi o que veio acontecer, baseado aí, né, nesses valores que ela deixou para mim. Então, como não sei se eu já contei para vocês, minha mãe era uma pessoa simples, né? Era família pobre, né? Aí eu lembro também da minha avó, mãe da minha mãe, que também me nutriu muito, né, de afeto, né? Eu recebi muito carinho, né, de toda essa família e muito amor, né? E que guardo comigo até hoje, porque essa é a minha base amorosa. E então eu fico muito feliz, né? Hoje nós estamos aí em 2024. Eu fico sempre muito feliz quando eu lembro da minha mãe Rosa, e carrego ela para onde eu vou, né? Eu estou sempre conectado nela, digamos assim, tá? Eu lembro, tenho mil lembranças ótimas, boas e tal, e tem muita coisa afetiva aí, né? Porque quem tem mãe, tem avó, né? Principalmente a mãe, a avó, a gente tem muitos afetos aí nesses relacionamentos, afetos, inclusive aqueles afetos da infância, né? Aqueles afetos daquilo que aqui em Minas a gente chama de, né, essas coisas das quitandas, né? Do bolo que a mãe fazia, da comida que a mãe fazia, que a avó fazia, né?
Então a gente tem, e eu, graças à minha mãe, eu tive essas experiências, né, de mãe e de vós. Eu tive muitas avós também, tá, gente? Essa avó que eu tô falando é a mãe da minha mãe. Eu tive outras avós, é interessante. Eu tive um monte, né, de avós e avós, né? É interessante isso, né? A gente parece que a gente é abandonado, mas de repente você recebe muito acolhimento, né? E de todas essas criaturas que eu estou falando, e isso é muito bom. Isso é que nutre a gente, né? O afeto, o amor, né? Da mãe, do pai também, não estou ignorando os pais, mas nós estamos falando de mães. Esse afeto de mãe, ele é fundamental na existência da gente, certo? Depois, muitas décadas depois, quando eu vim a ser terapeuta, né? E então eu fui vendo isso que eu estou falando, a importância das mães na vida dos filhos, daquelas boas mães, aquelas mães dedicadas, aquelas mães presentes, coisa hoje meio raro, né, da presença de pai e mãe na vida dos filhos, mas isso é fundamental até para a formação, né, do próprio caráter da pessoa, da personalidade, porque há uma influência muito grande, né? E quando você tem mães generosas, mães, né, boas mães, mães afetuosas, isso enriquece a vida de qualquer pessoa ou de toda pessoa. Então, eu posso dizer que sou uma pessoa feliz por ter tido essa mãe que me legou um monte de coisas boas, né? Me legou educação, porque a nossa formação educacional, ela passa por essa infância, e é fundamental essa parte da infância, onde você recebe valores, você recebe ensinamentos, você recebe o afeto. No meu livro sobre autoestima, que até agora vai sair aí a segunda edição, vou mostrar para vocês aí de primeira mão. Essa é a capa da segunda edição do meu livro Autoestima, que vai ser publicado agora esse ano ainda, né? Então, esses afetos, eles são fundamentais na vida das pessoas, de todos os filhos, digamos assim, né? Então, eu me sinto feliz com a mãe que eu tive e que eu tenho, porque mãe, né? Mãe nesse sentido que eu estou falando, mãe afetuosa, amorosa, mãe, sabe, que boa mãe, ela permanece na sua vida para sempre. É um amor que eu digo que é um amor de alma, não é um amor físico, né? É um amor de alma, é um amor afetivo, é um amor que está sempre ali para você. E é lógico, se você for um bom filho, uma boa filha, você vai reconhecer isso e vai retribuir, é lógico, né? Isso é fundamental, a gente retribuir o amor de mãe, o amor de pai, a gente retribui. Hoje eu tenho duas filhas, né? E estou sempre procurando ser o mais afetivo possível, o mais amoroso possível, porque é disso que nós nos alimentamos, né? E enquanto crianças, jovens, enquanto filhos, nós nos alimentamos desse amor de mãe, esse amor de pai, né? É importante entender isso. Então, eu devo dizer para vocês que essa pessoa que eu sou, essa pessoa que você me vê aqui, às vezes está me vendo pela primeira vez, essa pessoa que está aqui tentando contribuir
para a humanidade, de modo geral, contribuir, né, com algum conhecimento adquirido na minha jornada, com as vivências que eu tive na minha jornada, que eu tento aí compartilhar isso. Essa pessoa, né, ela existe principalmente pela atuação da minha mãe. Então eu estou deixando isso registrado, né? Já está registrado na história, já está registrado, né, nas dimensões além desta que nós vivemos, já está registrado, né? Essa presença da minha mãe como pessoa, como influenciadora primeira daquilo que eu vim a ser, com todas as imperfeições que eu já tive, com todas as incorreções que eu já cometi, porque eu disse que a gente não é santo, né? A gente faz um tanto de coisas, às vezes inadequadas, quando a gente não tem uma consciência apurada. Outro dia mesmo eu estava lembrando, né? Lembrando de alguns momentos, né? Não tão graves, mas de alguns momentos que poderiam ter sido melhores se eu tivesse seguido a cartilinha da Mãe Rosa, né? Se eu tivesse maior consciência naqueles tempos, né? Quer dizer, anos passados, décadas passadas. Mas o importante é hoje, né? Esse presente, né? Esse momento que nós estamos presentes e que nós precisamos, né? Na verdade, se reinventar todo dia, ressignificar todo dia, né? Os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, né? As nossas experiências. Nós temos que ressignificar todo dia para viver melhor e superar, né, todas as dificuldades que esse tempo atual nos impõe. Porque hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, ele nos impõe muitas dificuldades, muitos dissabores, muitas coisas negativas que acontecem ao nosso redor, né? E a gente tem que superar isso, tem que aprender a filtrar, né, as informações, as notícias que toda hora nos chegam e tentam até nos impor, né? Não sei se vocês já perceberam que há uma tentativa de impor para nós, né, notícias, né, desastrosas, pensamentos, né, negativos, negativistas até, e coisas, né, posturas ruins que são colocadas para nós toda hora. Toda hora tem alguém querendo fazer com que nós acreditemos, né, que o mundo é todo ruim, que não tem ninguém bom, né? Toda hora isso nos é imposto. É só você perceber, né? Então é preciso a gente aprender a filtrar isso tudo, porque senão a gente fica apegado a essa negatividade que ela está por aí se multiplicando toda hora, e principalmente com o uso da internet, das chamadas redes sociais, etc. Então a gente hoje tem que ter valores firmes para a gente não sucumbir. E esses valores, penso eu, né, eles permanecem, eles nos ajudam quando a gente recebeu, né, do pai, da mãe, né? Principalmente da mãe, que a mãe sempre é a mais presente na vida dos filhos. Sempre é. Se não for, tá errado, digamos assim, né? Porque é praticamente um dom, né, das mães estarem muito mais presentes na vida dos filhos do que os próprios pais, que foram também educados de uma forma que não foi a melhor e tal. E então, grande responsabilidade pela formação dos filhos tem sido, tá, das mães.
salvo aí as exceções, é lógico, sempre há exceções. Então é fundamental entender isso e compreender o papel da mãe, não como uma mãe como a dona da casa, aquela que faz tudo, aquela que é submissa ao marido, etc. Não é nesse sentido. É essa mãe afetuosa, amorosa, essa mãe que procura fazer, dar o melhor em termos de valores, de ensinamentos aos seus filhos. Isso que é importante pensar, né? E a mulher, ela cabe nesse papel, né, da mãe, nesse sentido que eu estou falando, até pela própria estrutura de que ela, na verdade, é aquela que nos gesta, né? Na verdade, ela é a gestora da nossa vida, né? Nesse sentido que eu estou falando. A mãe, ela é a gestante da nossa vida e muitas boas mães são aquelas que continuam gestando, influenciando a vida dos seus filhos de forma amorosa, positiva, construtiva. Hoje nós observamos que alguns pais e mães estão meio negligentes com os filhos, né? Deixando inclusive os filhos às vezes aos cuidados dos avós, terceirizando a educação dos filhos. Então nós estamos num momento assim da vida que existe isso tudo que eu estou falando, né? Mas o personagem, a presença da mãe é super importante na vida de todos os filhos. Aí que eu volto a dizer aquilo que eu já disse, eu tive o privilégio de, em um momento da minha vida, eu ter o discernimento de escolher a minha mãe. Escolher aquela mãe que me deu afeto e aquela mãe também que eu dei afeto. A minha mãe, inclusive, é interessante, né? Porque ela, como era uma pessoa simples, meio tal, pá, né? Então, mas quando eu melhorei em termos afetivos, que eu fui entender, né? Toda a minha vida, todo o processo pelo qual eu passei, né? Que eu comecei a verbalizar o amor pela minha mãe. Sabe aquela coisa de você dizer para sua mãe, eu te amo, que muita gente não usa isso com os pais, e nem os pais com os filhos. Então, quando eu entendi isso tudo, essa coisa afetiva da vida, né, que eu passei a declarar, né, amor pela minha mãe, amor pelo meu pai. Esse meu pai adotivo, né, seu Zequinha, que o nome dele é José. Então eu passei a declarar amor, né? Porque a gente às vezes quer declaração de amor, mas a gente não dá declaração de amor, né? Então que eu passei a falar para eles, né? Eu já era adulto, passei a falar para eles que eu os amava. Então eu estava sempre que encontrava com eles, eu falava, né, que eu amava muito eles, que eles tinham sido e eram muito importantes na minha vida. E aí, isso é interessante pro lado da minha mãe, porque a partir daí, minha mãe que era um pouco assim fechada, tá? Ela era amorosa e fechada ao mesmo tempo. É interessante isso, né? Mas eles são assim. A gente aceita e ganha com isso. Então a minha mãe também passou a falar para mim 1000 vezes, né, que me amava, tá? Ela já velhinha falava para mim que me amava. Eu dizia, mãe, eu te amo muito. Ela dizia, eu também te amo muito. Então esse senso super, sabe, poderoso, isso. E eu tenho essa memória da minha mãe, né? Dos últimos tempos que nós estivemos juntos e conversando, a gente conversava muito
porque ela morava no outro estado, mas a gente conversava muito, né? Todo final de semana eu conversava muito com ela. E lógico, fui visitá-la, ia visitá-la, né, quando era possível e tal. E então é isso. Então eu guardo essas memórias todas e é de uma importância assim essencial, fundamental na minha vida, essa lembrança amorosa da minha mãe Rosa. Até rimou, né? Eu já fiz poemas para ela também, viu? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa reflexão e que vocês façam essa reflexão e olhem para o seu pai, para sua mãe, abrace-os, beije-os enquanto eles estão aí, tá? Porque isso é importantíssimo, tá? O afeto é aquilo que nos nutre e nos une. Então ficamos aí, tá? Tudo de bom para vocês, um bom domingo afetuoso para vocês, com muito carinho, muito amor e paz e luz para todos vocês.